Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual foi a modificação feita pela Lei Anticrime na Lei de Lavagem, a Lei 9.613 de 98? Antes de tratarmos dessa modificação feita pela Lei Anticrime na Lei de Lavagem, peço que você se inscreva no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E também peço que ao final, caso você goste deste conteúdo, curta este vídeo e também compartilhe nas suas redes sociais. Ao curtir o vídeo, você dará um sinal para o YouTube de que este vídeo é importante tanto para você como para outras pessoas que também querem o mesmo tipo de conteúdo. Então é uma forma de me ajudar bastante para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Pois bem, o que significa essa mudança feita pela Lei Anticrime na Lei de Lavagem, a Lei 9.613 de 98? Basicamente foi uma mudança muito pequena. É uma mudança de poucas linhas, apenas introduziu o parágrafo 6º no artigo 1º da Lei de Lavagem, mas passou a prever dois mecanismos, duas novas formas de investigar na Lei de Lavagem. Diz o artigo 1º, parágrafo 6º da Lei de Lavagem, que foi criado, que foi introduzido pela Lei Anticrime. Para a apuração do crime de que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Então, essa é a modificação feita pela Lei Anticrime na Lei de Lavagem. Para o crime do artigo 1º, que é o crime de lavagem, é aquele crime que todos conhecemos, consistente em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, um crime que acontece bastante, com muita frequência, de forma conexa a outros crimes, como por exemplo os crimes contra a administração pública, crimes contra as licitações, os crimes da lei de licitações, crimes de organização criminosa, enfim, é um crime muito frequente, esse do artigo 1º da Lei de Lavagem, que tem pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Nesse caso, passou a admitir para esse crime de lavagem, previsto no artigo 1º da Lei de Lavagem, a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes para apurar o crime de lavagem. Entretanto, eu tenho que fazer uma crítica, porque a Lei Anticrime não mencionou nada sobre prazos, formas, métodos, requisitos, consequências, não estabeleceu o procedimento tanto da ação controlada como da infiltração de agentes na Lei de Lavagem. O que a Lei Anticrime fez na Lei de Lavagem foi apenas criar esse parágrafo, o parágrafo 6º do artigo 1º, que admite a ação controlada e a infiltração de agentes, mas não fez nenhuma regulamentação, não tem nenhuma disciplina na Lei de Lavagem sobre a ação controlada e a infiltração de agentes. Pois bem, uma coisa que devemos entender é que o artigo 4º da Lei de Lavagem, que não foi modificado pela Lei Anticrime, não teve nenhuma mudança pela Lei Anticrime, já previa que a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Portanto, o artigo 4º da Lei de Lavagem já previa, antes da mudança feita pela Lei Anticrime, a possibilidade de suspender algumas diligências, como a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, para não comprometer as investigações. Então, é algo muito similar a uma ação controlada. E a ação controlada e a infiltração de agentes já existiam em outras leis antes dessa introdução na Lei de Lavagem. Por exemplo, a Lei de Drogas já previa e continua prevendo, porque não teve modificação, no artigo 53, inciso 2º,
a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, menciona, no caso, o artigo 53, inciso 2º da Lei de Drogas, uma não atuação policial, ou seja, uma ação controlada. A polícia poderia deixar de atuar sobre os portadores de drogas para tentar identificar e responsabilizar o maior número de integrantes possível em operações de tráfico e distribuição. Além disso, o artigo 53, parágrafo único da Lei de Drogas, também fala que nessa situação a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Então, é uma não atuação quando se tem conhecimento do itinerário provável e a identificação dos agentes do delito. Portanto, essa forma de suspender a ação policial por algum tempo já existia na Lei de Drogas e continua existindo. A Lei de Organização Criminosa também já previa a ação controlada como meio de obtenção de prova, segundo o artigo 3º, inciso 3º, e inclusive tem uma disciplina da forma de atuação, da forma de realização da ação controlada nos artigos 8º e 9º da Lei de Organização Criminosa. O artigo 8º, por exemplo, fala que consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida se concretize no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações. Temos, portanto, no artigo 8º da Lei de Organização Criminosa, o conceito da ação controlada no âmbito das organizações criminosas, no âmbito da Lei de Organização Criminosa. Então, essa disciplina pode ser útil para a aplicação da ação controlada no âmbito da Lei de Lavagem, em relação ao crime de lavagem. Assim, podemos extrair esses requisitos, essa forma de efetivação da ação controlada, tanto da Lei de Drogas como da Lei de Organização Criminosa, que já falavam e continuam falando sobre a realização da ação controlada. E, para vocês terem uma ideia, a infiltração de agentes também não é uma novidade, tanto que agora, com a Lei Anticrime, teremos até a infiltração de agentes virtuais na internet. Mas vamos falar da infiltração de agentes de forma tradicional. A infiltração de agentes de polícia já era prevista e continua sendo prevista no artigo 53, inciso 1º da Lei de Drogas. Da mesma forma, a infiltração de agentes também já era prevista na Lei de Organização Criminosa como meio de obtenção de prova, artigo 3º, inciso 7º, com uma grande regulamentação, uma grande disciplina da realização da infiltração de agentes nos artigos 10 e 14 da Lei de Organização Criminosa. O que podemos extrair disso tudo, então, é o seguinte: a Lei de Lavagem, agora com a Lei Anticrime, passa a admitir a ação controlada e também a infiltração de agentes. Essas medidas já eram previstas na Lei de Drogas e na Lei de Organização Criminosa e já tinham uma regulamentação nessas leis, enquanto agora a Lei de Lavagem tem apenas a permissão, sem nenhuma regulamentação, nenhuma disciplina quanto a prazos, métodos, formas, requerimentos, como é a decisão. Não tem nada disso na Lei de Lavagem. Portanto, podemos misturar, podemos extrair da Lei de Drogas e da Lei de Organização Criminosa a interpretação sobre a forma de aplicação da infiltração de agentes e também da ação controlada no âmbito da Lei de Lavagem. Devemos complementar a nossa interpretação, devemos utilizar subsidiariamente
essa disciplina dessas duas leis, a lei de drogas e a lei de organizações criminosas, para entendermos como pode funcionar essas duas medidas no âmbito da lei de lavagem, já que, repito, esta prevê apenas a autorização, a aceitação dessas medidas, sem mencionar nada sobre a forma de colocar em prática tais medidas. Eu espero que tenham gostado deste conteúdo. Peço que vocês se inscrevam no canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Se você gostou do vídeo, peço que compartilhe nas suas redes sociais, clique em gostei. E se quiser, dê uma olhada no link que está na descrição deste vídeo. Ali você encontrará um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente e diretamente lá no WhatsApp de forma gratuita, além de encontrar artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, inclusive um curso da lei anticrime, falando bastante que está disponível para os assinantes do plano Premium do meu curso por assinatura. Enfim, você encontrará várias coisas nesse link que está na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo.